Segunda pergunta. Professor Renato, por que a doutrina diz que a jurisdição voluntária não é nem jurisdição e nem voluntária? Muito bem, meu colega. A questão aqui, na verdade, essa expressão, que a jurisdição voluntária não é nem jurisdição nem voluntária, ela foi originalmente escrita por quem melhor escreveu sobre jurisdição voluntária no Brasil, José Frederico Marx. Ele tem um livro sobre ensaio de jurisdição voluntária, e ele diz assim: se você parar para pensar, tecnicamente a jurisdição voluntária não é nem jurisdição e nem voluntária. Por quê? Não é jurisdição porque jurisdição é sinônimo de dirimir conflitos de interesse. Ou seja, então não há se falar em jurisdição, porque jurisdição voluntária não há conflito. Então não seria tecnicamente jurisdição. E também não é voluntária porque a parte não tem a opção de buscar o judiciário. Uma vez que ocorreu a situação tal ou qual, para que aquilo possa efetivamente produzir efeitos, ela tem que buscar o judiciário. Então não é jurisdição voluntária, seria um procedimento coativo, você tem que buscar o judiciário. Mas isso na verdade é um jogo de palavras, efetivamente que é importante no plano acadêmico você seguir um posicionamento específico, mas de qualquer maneira nós vamos continuar usando a expressão jurisdição voluntária, tá? O novo CPC vai mudar essa terminologia, mas de toda sorte é importante só que vocês entendam que a expressão sendo jurisdição, não sendo jurisdição, sendo voluntária, não sendo voluntária, de fato é uma discussão, com todo o respeito, no plano acadêmico. Ela não tem que ser levada em consideração por nós nessa segunda esfera. Tá ok? Vamos aí à terceira pergunta. Professor Renato, quais são as principais diferenças entre os poderes? Muito bem. A grande questão da divisão de poderes, da tripartição de poderes, que é alcunhada ao Montesquieu, e alguns autores de história falam que não foi Montesquieu que estabeleceu, ele partiu de uma necessidade. O que acontece? Montesquieu desenvolveu todos os seus estudos no período do Iluminismo. O que o Iluminismo trouxe de tão importante? Nós vivíamos numa época em que se outorgavam poderes a pessoas, a nobres, a clérigos, e por conta disso muitas pessoas tinham aquele exercício como se fosse um poder absoluto. Era como se fosse uma propriedade. Ser juiz era algo passado de pai para filho. E efetivamente, quando você tem a propriedade de um direito que ele não é controlado por ninguém, efetivamente você cria o arbítrio, você cria o desmando, você cria a liberdade de praticar o ato da sua função da maneira que melhor lhe aprouver. Evidentemente que essa questão precisava ser dirimida. E Montesquieu dividiu a tripartição, sugeriu uma divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. A minha preocupação com vocês é diferenciar especialmente o judiciário dos demais. Como é que eu posso diferenciar o judiciário do legislativo? O legislativo ele cria normas gerais abstratas. O legislativo ele estabelece normas no plano da generalidade, ou seja, imposições de conduta para que todos cumpram indistintamente. O judiciário não. À luz do caso concreto, em virtude de um descumprimento de norma, o judiciário vai decidir uma situação litigiosa. Ou homologar uma situação de jurisdição voluntária. Então, por exemplo, matar alguém, 121 do Código Penal. Norma geral abstrata. É uma norma proibitiva. Ninguém pode matar alguém. Uma vez que o delito ocorre, o juiz em sentença, verificando evidentemente a autoria, a materialidade, tipicidade, todas as situações inerentes à cognição penal, vai decidir se efetivamente o sujeito deve ser apenado ou não. Então a sentença, ela fixa, estabelece uma lei para as partes, o legislativo não. Uma outra questão importante, e aí diferencia o judiciário do legislativo e do executivo, é a satisfação que o Estado presta para com a sociedade. Se você parar para pensar, e isso é uma divisão muito importante, o legislativo e o executivo, eles não precisam necessariamente justificar a existência do seu ato. Quando um deputado, por exemplo, cria uma lei
para regulamentar uma determinada situação jurídica. Claro que existe a exposição de motivos, mas isso não é o essencial do ato. Assim como um governador, quando determina a construção de uma ponte, e é notório que ele pode fazer isso, por exemplo, para poder, não subfaturar, mas para poder desaluviar o trânsito daquela região. É evidente que esses atos administrativo e legislativo, eles não precisam ser justificados. Um juiz, não. Todos os atos do juiz devem ser minuciosamente fundamentados. Artigo 4582 do Código de Processo Civil e 93, inciso 9. A justificativa é simples. Enquanto o legislativo e o executivo emanam seu poder decorrente do voto popular, ou seja, eu justifico a conduta praticada por uma vontade do povo, o judiciário, o sujeito que ingressou na magistratura, ele passou por prova de concursos de títulos. Então ele não veio da vontade do povo. Então como é que ele justifica a lisura e a rigidez do seu ato? Fundamentando. Mostrando o iter, o raciocínio que o levou efetivamente a decidir de tal ou qual forma. Essa é a melhor maneira do judiciário justificar a existência, a lisura dos seus atos. Há evidente também uma diferença entre executivo e judiciário. O executivo cumpre as leis, o judiciário decide se efetivamente a lei foi descumprida ou não. O judiciário, na verdade, apesar de ele cumprir a lei, ele faz com que a lei seja aplicada no caso concreto. O executivo não. O executivo ele faz a lei ser cumprida. Claro que muitas vezes essas atividades se misturam, mas uma grande diferença entre o ato judicial e o ato executivo é que o ato executivo não é revestido de coisa julgada. O ato jurisdicional, esqueçamos aí a voluntária, exerce a imutabilidade e, portanto, esse ato se torna indiscutível para frente, evidente com as ressalvas como nós já enfrentamos, como a ação rescisória, ou a revisão criminal, a querela nulitatis, a coisa julgada inconstitucional, ou a relativização da coisa julgada, dependendo do instrumento que você vai optar no caso concreto. Mas a principal diferença efetiva entre o legislativo, o executivo e o judiciário é que, apesar deles operarem em situações distintas, o judiciário, em princípio, controla os dois. Porque o judiciário, evidentemente, vai dar a última palavra sobre um eventual equívoco do executivo e um eventual equívoco do legislativo. Tudo bem? Vamos aí para a próxima pergunta. Professor Renato Montanz, arbitragem é jurisdição? Isso é a típica discussão que eu também entendo irrelevante. Alguns autores falam que a arbitragem é um sucedâneo de jurisdição, outros falam que é jurisdição, outros falam que é uma parajurisdição, outros falam que é uma forma alternativa de composição de conflito. É irrelevante estabelecer esse critério. Na verdade, a arbitragem ela foi desenvolvida no Brasil. Nós tínhamos um compromisso arbitral dentro do CPC, e quando a Lei 9.307 de 96 desenvolveu a arbitragem, a tentativa foi desafogar o judiciário. Hoje o que se tenta, seja com as comissões de conciliação prévia da CLT do 625D, seja com esse acordo obrigatório que eles querem instituir no novo CPC, tentar desafogar o judiciário, evitar os conflitos. E a arbitragem é uma das possibilidades, inúmeras possibilidades que nós temos de dirimir conflitos. Mas não pensem que a arbitragem só tem essa finalidade. As pessoas acham que a arbitragem serve para dirimir conflitos, para ajudar o judiciário. Nem só isso. A função da arbitragem, às vezes, é dar uma decisão de qualidade técnica, que muitas vezes o juiz não pode dar. Eu não estou criticando o judiciário, não, em hipótese alguma, mas existem situações que fogem do campo de conhecimento do magistrado. Vamos imaginar, por exemplo, a fusão de duas grandes empresas, em que está envolvido não só questões jurídicas, como concorrência, mas questões, por exemplo, de balancete de empresa, questões sobre funcionários, uma série de discussões multidisciplinares que, às vezes, um empresário especialista em fusão, cisão de empresa,
possa decidir de maneira muito melhor e muito mais rente à realidade do que um juiz que, apesar do notório conhecimento,